Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é João Pedro Toledo e hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho de biologia do primeiro trimestre. O que consiste esse trabalho? A gente vai apresentar para vocês duas doenças gerais e duas doenças bacterianas que atacam o sistema nervoso. Tá? O meu grupo sou eu, a Duda Stutz, a Mariana e a Samar. E eu vou começar falando sobre uma doença bacteriana que ataca o sistema nervoso. Tá? A doença é a meningite. O que é a meningite? A meningite é o processo inflamatório das meninges. E o que são as meninges? São as membranas que revestem o nosso encéfalo e a medula espinhal. Tá? E a meninge ela pode ser tanto viral quanto bacteriana. Mas no trabalho a gente vai falar sobre a bacteriana. Tudo bem? E o que é a meningite bacteriana? A meningite bacteriana ela solta uma toxicidade no tecido nervoso, que acaba causando um inchaço muito grande no nosso sistema nervoso central. E esse inchaço, esse aumento de volume, ele aumenta a pressão, a pressão intracraniana, né? Assim aumentando também e comprometendo o nosso fluxo sanguíneo, tá? Existem várias bactérias que podem causar a meningite bacteriana, mas as três principais são, eu vou ter que ler aqui porque são os nomes muito difíceis. É a Neisseria meningitidis, os Streptococcus pneumoniae e a Haemophilus influenzae. São três, e são os três agentes etiológicos principais que causam a meningite bacteriana. Ok, o que são esses três agentes etiológicos, né, os principais causadores da meningite bacteriana? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O Neisseria meningitidis, ele é uma bactéria. Ele também pode ser conhecido como meningicoco, o que também vai dar origem à meningite, a principal meningite, né, a que é mais preocupante para a gente, que é a doença meningicócica, tá? Que é causada por ele. Os Neisseria meningitis ou meningicocos, eles são bactérias diplococos, né? Ou seja, estão estruturadas dessa maneira, são gram-negativas e são aeróbicas. O que significa ser aeróbica? Que elas precisam de oxigênio para poder produzir energia, tá? Elas precisam de muitos nutrientes e são encapsuladas. O que significa ser encapsulada? Que tem uma cápsula que acoberta ela, o que meio que é tipo uma armadura que é melhor para ela. É mais difícil para a gente poder combater. Os glóbulos brancos poderem atacar a bactéria. É mais difícil, né? Porque ela vai estar com uma cápsula assim. Também temos um dos outros agentes etiológicos, que é o Streptococcus pneumoniae, que também é conhecido como pneumococo. Eles estão divididos em cocos, né? Essa é a organização delas. É uma bactéria gram-positiva e ela geralmente ocorre em parezinhos. Ela também tem uma cápsula, também tem aquele revestimento e ela possui 90 sorotipos distintos. A gente vai ver um pouco depois no próximo agente que são um pouco diferentes. Ela apresenta 90 sorotipos distintos e ela dá origem à doença pneumocócica. Tá? O terceiro é o Haemophilus influenzae. Tá? É uma bactéria gram-negativa que pode ser classificada em 6 sorotipos diferentes. O A, o B, o D... Não, o A, o B, o C, o D, o E e o F. E é isso. Como eu havia comentado antes, a gente ia falar da doença meningicócica. Ela é uma das meningites bacterianas, só que ela é o principal foco de vigilância, porque ela é muito mortal e muito complicada de se tratar. Mesmo com a eficiência das das vacinas, é muito difícil tratar ela. E como é feita a transmissão dela? Depende muito, tá? Depende das bactérias que são responsáveis. Mas elas podem ser transmitidas por meio das vias respiratórias, através das gotículas e secreções nasais e também da garganta, tá? Dependendo da bactéria, ela pode se espalhar também pelos alimentos. Tá, quais os sintomas que essa doença causa? Febre alta, dor de cabeça, vômito, rigidez na nuca, dificuldade para poder encostar no peito, no queixo, pode até ter convulsões e também a presença de manchas vermelhas pelo corpo, tá? Isso são com crianças, estudos dizem que são crianças para cima de 1 ano. Abaixo de 1 ano é um pouco mais complicado, tá? Tá, e quais são as medidas de prevenção, as medidas de controle que a gente pode fazer? O que a gente pode tentar se prevenir?
A gente pode lavar as mãos, higienização, limpeza do ambiente, ventilação adequada, tomar cuidado em tudo que vai tocar e também lavar os alimentos antes de fazer alguma comida ou de comer eles. Existem vacinas para meningite, mas a primeira coisa que você tem que fazer, caso tenha algum tipo de surto, e eles tiverem vacina, você tem que ver qual que é o sorogrupo que a sua meningite, a sua doença meningocócica está, em qual sorotipo que ela tem. Para saber em qual sorogrupo que você vai estar, para saber se existe ou não a vacina para aquele determinado, para ver se ela está disponível, né, para aquele determinado sorogrupo. É basicamente isso. Agora eu passo a palavra para a Mariana. Pode continuar, Mariana. Muito obrigada, João. Então, agora a gente vai falar sobre a raiva, que é uma doença viral que atinge o sistema nervoso central através de uma mordida, de um arranhão, de uma lambida, assim, um ferimento exposto, por gatos, cachorros e morcegos, ou qualquer animal, assim, silvestre ou doméstico, que esteja contaminado pelo vírus da raiva. E, bom, primeiro, até a pessoa começar a sentir os primeiros sintomas, o vírus, ele infecta o sangue, depois vai para os nervos, e até chegar ao cérebro, demora de 10 a 2 semanas. E os primeiros sintomas são tontura, enjoo, vômitos, dor de cabeça e quando em casos mais avançados a pessoa começa a ter repulsa pela água, que é a hidrofobia. E também a pessoa começa a ter algumas alucinações, além dela sentir confusão mental e convulsão. E nos primeiros 10 dias, se for em casos de animal doméstico, a pessoa tem que ver se o cachorro teve algum sumiço ou se ele de fato morreu. Se isso ocorrer, a pessoa deve imediatamente ir procurar médicos e tomar vacina antirrábica, além de outras baterias de remédios. E, se possível, também fazer exames e tudo mais. E agora iremos falar sobre a estrutura do vírus da raiva. Bom, primeiro, o vírus da raiva é composto pelas proteínas LP, a proteína M e a N, além da proteína G, além de ser composto pela camada lipídica e também pelo RNA, que fica bem no centro, né, do vírus, né? Bom, em casos de animais, o animal começa a ter mudanças comportamentais, ele começa a espumar pela boca, além de irritabilidade. E, bom, a raiva em humanos, quanto a animais, geralmente quando ela é descoberta, geralmente está em estado avançado da doença, com índices de 80 a 90% de chance da pessoa morrer. E graças ao nosso sistema de vacinação aos animais, é bem difícil ter casos de raiva no Brasil. Mas mesmo assim, é muito importante combater a raiva e continuar com as campanhas de vacinação e os cuidados, né, quando você for atacado por um animal. E se for pelo seu próprio animal, receber alguma mordida, algum arranhão, alguma coisa, é importante ver se o seu animal está devidamente vacinado. Bom, agora eu vou falar de mais uma doença bacteriana que afeta o sistema nervoso. Eu vou falar da hanseníase, que era conhecida anteriormente como lepra, um termo hoje em dia que não deve ser utilizado. É totalmente preconceituoso. Bom, a hanseníase é causada pela bactéria Mycobacterium leprae. A Mycobacterium leprae tem o formato de bacilo, que são como se fossem tubinhos mais alongados e um pouco curvados. Eles vivem em colônias, são aeróbicos, ou seja,
Eles necessitam de um ambiente que possua oxigênio para que eles possam sobreviver e se reproduzir. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, para eles conseguirem se reproduzir e criar novas bactérias e se espalhar, eles precisam estar em um ser vivo. Eles precisam invadir alguma célula. Ela também possui uma cápsula. E essa cápsula faz com que aumente a resistência dela e a capacidade de virulência dessa bactéria. A Mycobacterium leprae é um bacilo álcool-ácido resistente. O que seria isso? Bom, essa bactéria possui uma parede celular composta principalmente por lipídios. E esses lipídios fariam com que fosse mais difícil a entrada de líquidos nessa bactéria. Então, quando a gente fosse fazer a coloração de Gram dessa bactéria, não pegaria a cor roxa, por exemplo. A hanseníase geralmente ataca no ser humano a pele e o sistema nervoso. A contaminação é feita pelas vias aéreas superiores. Ela é feita pelo ar. E para uma pessoa se contaminar, ela precisa estar em longo contato com uma pessoa que esteja contaminada e que não esteja em tratamento. As pessoas contaminadas com essa doença podem ser divididas em dois grupos, as paucibacilares e os multibacilares. Mas o que são esses grupos? Bom, os paucibacilares são aquele grupo de pessoas em que elas apresentam poucos bacilos no seu organismo. Geralmente, essas pessoas têm os quadros mais leves da doença. Os multibacilares são aquele grupo de pessoas que possuem muitos bacilos no corpo. Então, os casos mais graves geralmente são desse grupo. A hanseníase pode ter as seguintes classificações: hanseníase indeterminada, tuberculoide, borderline e virchoviana. A indeterminada é o caso mais brando da doença. A doença nessa classificação ela está se desenvolvendo ainda. Então, os primeiros sintomas geralmente já aparecem, que são poucas manchas na pele e algumas alterações na sensibilidade. Bom, o caso mais grave seria da virchoviana, onde nós temos o acometimento de nervos, de órgãos, como por exemplo o rim, a presença de mais manchas na pele e perda ainda mais da sensibilidade. Já a hanseníase tuberculoide, ela tem um pouco mais de manchas, mas também ela é mais leve do que as outras. Também na tuberculoide, a gente também percebe a perda de alguns pelos no corpo e também da transpiração. A borderline, ela é mais grave do que a indeterminada e a tuberculoide. Nela, a gente consegue perceber o maior comprometimento de nervos. A pessoa também acaba sendo mais sensível nas áreas que tem as manchas, porque se desenvolve mais manchas pelo corpo. E também ela sente mais dores para realizar algumas tarefas e alguns movimentos. Cada indivíduo reage de uma forma. E essa bactéria geralmente demora muito para se desenvolver no corpo desse indivíduo. O tempo para que os primeiros sintomas apareçam geralmente leva em torno de 2, 7 ou até mais anos. Então, o diagnóstico dessa doença se torna um pouco difícil de se detectar anteriormente. Mas os sintomas que geralmente aparecem são o surgimento de manchas na pele de cor avermelhada ou mais esbranquiçada, mais amarronzada. Há também a perda da sensibilidade ao calor, ao frio, até mesmo à dor em certas regiões do corpo. Também é possível perceber que nos casos mais graves pode haver a paralisia e o atrofiamento dos músculos da pessoa. Há também inchaços nas articulações e isso também pode gerar dores para a realização de algumas atividades cotidianas. Agora vamos falar do tratamento. O tratamento é fornecido de forma gratuita no Sistema Único de Saúde e consiste no PQTU, que é a poliquimioterapia única. Bom, nesse tratamento é oferecido 3 medicamentos diferentes para fazer o combate dessa doença. Essa enfermidade, ela
tem cura, tá? Então, o quanto antes você descobrir e procurar ajuda, é mais rápido para você se curar e ter menos sequelas, tendo em vista que essa doença ataca o sistema nervoso. Os 3 medicamentos utilizados no tratamento da hanseníase são a rifampicina, a dopsona e o clofazimina. Esses 3 medicamentos devem ser tomados em conjunto, pois não há um medicamento único que consiga conter o desenvolvimento da bactéria. Os indivíduos do grupo paucibacilar têm um tratamento que dura 6 meses. Já os multibacilares fazem um tratamento durante o período de 1 ano. Mas logo no começo do tratamento de ambos, com os devidos cuidados e fazendo o tratamento correto, eles param de transmitir a doença para as outras pessoas. Nós, como seres humanos, devemos estar incentivando aqueles que possuem essa doença a procurar o tratamento, procurar a cura. A hanseníase foi vista com muito preconceito durante todo esse tempo. Só que ela é uma doença, hoje em dia, como as outras. Há o tratamento correto e um processo de recuperação para que as pessoas não tenham tantas sequelas. Então, fazer essa busca e auxiliar essas pessoas é de extrema importância. Bem, agora eu vou finalizar falando sobre a última doença, que é uma doença causada por um vírus, o poliovírus, e eu acho ela bastante interessante. Tem a história de um homem, inclusive um americano, que morreu mês passado, e ele ficou bem famoso porque quando ele tinha por volta de uns 6 anos, numa crise de poliomielite nos Estados Unidos, ele perdeu todos os movimentos do corpo, daqui para baixo. Então, só que, tipo assim, ele viveu dentro de uma cápsula durante toda a vida dele, desde os 6 anos até os 78, que foi quando ele morreu, ou seja, por 72 anos, dentro de uma cápsula que era como se fosse uma câmara fechada que fazia o movimento dos pulmões, porque os pulmões dele estavam paralisados. E ele viveu a vida inteira dele ali, e ele acabou sendo o último sobrevivente e o que sobreviveu por mais tempo dentro de uma cápsula dessa e sofrendo dessa doença. Enfim. Eu vou falar agora sobre a doença em si. Primeiro, conhecimentos gerais sobre ela. A poliomielite, também é conhecida como pólio, então talvez você conheça como pólio. Ela é uma doença viral e ela é altamente contagiosa. Ela é causada por um vírus chamado poliovírus. A sua contaminação ela pode ser feita pela falta de higiene, sabe? Por exemplo, ingestão de água contaminada, comida contaminada, ou mesmo as mãos sujas que encostam na comida na hora de comer e acaba contaminando. Ela compromete todos os grupos etários, porém é mais comum em criança e geralmente os quadros piores são em crianças. Bem, um problema também é o quadro inicial, porque é muito parecido com uma gripe. Então, muitas vezes a pessoa tem pólio e não sabe, porque parece uma gripe mesmo. E, enfim, é isso. Agora sobre o poliovírus em si. Ele é um vírus de RNA positivo, fita simples, e ele pertence ao grupo dos picornavírus. Pico, pequeno, porque ele é bem pequeno mesmo. Ele é simples também, sua estrutura é bem simples. Ele tem 60 cópias das suas proteínas virais, que são 4. É o VP1, VP2, VP3 e VP4. E ele é classificado em 3 tipos, 1, 2 e 3, sendo o primeiro o mais virulento e que causa o pior quadro da doença, que seria a paralisia do corpo. E o 3, o menos virulento e o que causa menos problemas. A gente tem o processo patogênico da doença. Eu vou ler porque... Bem,
tem a penetração pelas vias aéreas. O poliovírus entra no corpo humano através do trato respiratório. Geralmente ele inala gotículas de água contaminadas. Mas também pode ser por comida, esse tipo de coisa. Uma coisa interessante é que o poliovírus ele é muito resistente. Então, ele pode ficar por meses no esgoto sem morrer. Depois, ele sofre multiplicação nas amígdalas e no intestino. Ele se replica. E aqui a gente tem a propagação para o sistema nervoso central, que é quando começa o problema maior, porque é quando ele deixa de ter tanta questão da gripe, que parece tanto com a gripe, passa a ser mais problemático. E a gente tem aqui uma coisa que inclusive é polêmico, porque alguns estudiosos acreditam que existe uma fase, que seria a fase da viremia, que ele entraria na corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele entraria em contato com outras partes do corpo, se espalharia. Ou pela proliferação intraneural, ou seja, de neuro em neuro. E por fim, que não são todos os casos da doença que chegam a isso, mas pode haver o comprometimento neurológico, que a infecção chega ao ponto de paralisar o corpo inteiro da pessoa, e aí causa o que causou com o americano que eu citei anteriormente. Enfim, o trabalho foi esse e muito obrigada por ouvir.